E mais um ano começa, chegamos aí, ele chegou 2026, é ano que vai ter muita relevância na sua vida, afinal, é um ano de muitas mudanças aqui no nosso Brasilzão, mas ao invés de pensarmos um pouco no nosso Brasil, vamos pensar aqui em você, nas suas promessas vazias de janeiro. Você já se matriculou na academia aí, já arrumou um plano de saúde? O que mais aí? Você já prometeu que vai perder peso, já arrumou aí um cara aí para cuidar da sua alimentação? Como é que é o nutricionista? Pois é, vamos organizar o 2026 sem delírio. Vou trazer aqui algumas dicas, coisas que eu uso no meu próprio dia a dia aqui, que eu, depois de alguns anos usando, percebi que realmente ajuda a organizar o ano, como pensar o ano, sem delírios, né? E chegar no fim do ano com mais promessas cumpridas do que promessas vazias. Aqui é um ponto de encontro, eu sou o Thiago Giordani, muito grato pela sua atenção. Você vai considerando deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, e aqui a gente aborda temas como frustração, expectativa, limites pessoais, ambição, entre outros, em vídeos diversos que eu vim postando aqui. São aulas para lidar com esses assuntos bem íntimos da sua vida adulta, e eu te convido a visitar esses vídeos numa oportunidade a seguir. Mas na aula de hoje vamos falar aí das suas e das nossas promessas vazias para janeiro, meu amigo, que ele começou em 2026 e feliz ano novo para você. Olha, rapaz, o negócio é o seguinte, todo janeiro, em geral, a gente vai repetir as mesmas promessas. Qual que é o problema aí? Não pôr execução. Muito discurso, pouca prática. Aí, meu amigo, o resultado é previsível, né? Qual que é a questão? O problema não é querer mudar tudo de uma vez. Esse é o detalhe, tá certo? Então, quando começa o ano, a gente tá cheio de vontade, cheio de ambição. Ó, eu vou perder o peso, eu vou me matricular na academia, eu vou comer melhor. Mas, ok, dá para fazer tudo isso? Dá. Mas tudo indica que você vai ter que fazer isso numa ordem. Tudo indica que ao fazer isso numa ordem, alguma coisa você vai sair melhor, a outra um pouco menos melhor. E aí você vai ter que ajustar o seu esforço no decorrer do caminho. E aí, como medir isso? Como fazer aquela promessa do início do ano perdurar pelo ano e chegar com o resultado entregue no fim do ano, né? Por exemplo, pô, eu espero ser promovido, eu espero ter melhor relação com as pessoas, ter menos problema, não arrumar processo na justiça, assim por diante, né? Não, cada um com seus desejos, né? É assim que a gente espera. Qual que é o ponto? O erro das promessas vazias. É quando você coloca metas genéricas, sem prazo, quando você não avalia suas metas e você não vê o seu histórico, ou você também já tem um histórico ali de pessoa que não cumpre o que combina contigo mesmo. Lembra, a gente combina as coisas com a gente primeiro e cumpre com a gente primeiro. Depois a gente começa a combinar e cumprir com o próximo, ou combinar e não cumprir com o próximo. É mais ou menos por aí. Então nós somos o ponto de partida, nós somos um ponto de referência muito importante para nós mesmos. Às vezes a gente esquece que a gente é o ponto de partida, nós somos o pilar, né? Então, meu amigo, promessas vazias têm a ver com metas genéricas. Ah, vou perder o peso, mas não sei quanto. Eu, para 2026, meu amigo, já está marcado, é mais 5 quilinhos. É mais 5 quilinhos. Por quê? Porque no ano passado eu consegui perder 5 quilinhos, então vou mais 5, né? Não? Vamos tentar aí, ó. Outras questões também, a gente tem que ter ali muito bem estipulado. Dentro do meu trabalho, eu já estou entrando aqui, ó, janeirão, com metas estipuladas. Eu sei o que eu espero para o meu primeiro trimestre, para o meu segundo trimestre, quanto eu espero até o fim do ano, financeiramente. Eu sempre chego no fim do ano e faço a avaliação. Tem vezes que eu me surpreendo, às vezes eu faturo o dobro, às vezes eu faturo menos. Acontece, meu amigo. Mas eu avalio, porque com o histórico que eu tenho de avaliações, eu consigo ter uma boa percepção se minhas metas eram genéricas ou não, se os prazos são adequados ou não, e assim por diante. Então, eu cometo menos erros nas minhas promessas, elas passam a ser menos vazias. Vou trazer aqui uma proposta muito realista para você organizar o seu 2026, tá? Organiza o seu ano como temporada. Eu faço assim, eu já até dei uma dica aqui já no slide anterior, né? Então, o ano é a temporada. Ele é a temporada por completo. Então, a gente está aí a temporada 2026, tudo bem? Eu, em particular, separo meu ano em 4 trimestres. Cada trimestre é um mini campeonato. Então, eu tenho ali o campeonato estadual, eu tenho o Brasileirão, eu sou meio ruim de futebol, mas mais ou menos você pegou aí as ideias, né? Eu tenho ali o Pan-Americano, eu sei lá, a Libertadores, mais ou menos isso. Então, tá bom. Então, cada mês é como se fosse um jogo. É um jogo jogado, cara. Todo mês eu fecho ali minha contabilidade,
todo mês eu faço uma avaliação do meu profissional, porque eu vivo do meu profissional. Então, ele é fundamental eu ter ali uma boa avaliação de como está andando o meu trabalho. Então, eu faço ali uma projeção, por exemplo, nesses 3 meses eu espero vender tanto, eu espero cadastrar tantos clientes, e chegou no fim dos 3 meses, eu faço uma avaliação muito sincera, eu sou honesto comigo. Como eu já tenho um histórico de estar fazendo isso constantemente, eu já tenho uma boa medida ali do que é realmente alcançável, então me frustro menos. E às vezes, como eu alcanço o que é alcançável, eu acabo me sentindo muito gratificado e tendo um senso de realização do caralho. Por quê? Porque eu observei uma meta, pus uma meta e alcancei ela, é muito bom. Isso para você é dar um troféu joinha para você mesmo, porque você conseguiu vencer ou um jogo, o mês foi bom, ou às vezes 3 meses seguidos você venceu um campeonato, meu. Agora, às vezes acontece o inverso, né? E aí, qual que é o objetivo? É vencer o máximo possível, mas nada garante que desse jeito você vai vencer o máximo possível. Vamos dividir aqui de forma prática. Os trimestres vão ter 90 dias. Então, eu tenho metas curtas. Então, aqui, janeiro, fevereiro e março. Eu já sei quanto eu espero faturar esse mês. Você já sabe? Mesmo que você ganhe por salário, você já tem ali uma ideia quanto você vai faturar? Outro, janeiro, fevereiro e março. Eu já tenho uma ideia programada do que eu espero guardar. A gente tem que economizar. Olha como o país está. Olha a nossa vida, se a gente pode ficar contando aí com certas seguranças estatais, se a gente não tem que fazer por nós mesmos a nossa segurança para frente. Então, a gente tem que ter uma ideia do que fazer nos 3 meses a seguir. Eu já tenho uma ideia de onde eu vou passear, porque olha só, março é meu aniversário, então eu quero estar em algum lugar. Tá vendo? Então, tipo assim, eu tenho minhas metinhas curtas, elas são executáveis, elas são claras, elas são mensuráveis. Faça isso por você, cara. Faça isso por você. As meninas aí, as mulheres, às vezes têm muita dificuldade com isso, tá? Homens são mais racionais nesse sentido. Às vezes a mulher tem um pouco mais de dificuldade de dividir ali os seus 90 dias em metas curtas, executáveis, claras e mensuráveis. Faça, tenta, você vai conseguir resultados com isso. Aí, terminou os 3 meses, o que você faz? Você avalia, você ajusta e projeta de novo. Então, é um ciclo virtuoso. Por quê? Olha, meus 3 meses aqui, pô, bati minhas metas financeiras, consegui bater minha meta de descanso, de sono, minha meta de saúde, de fazer exercício e tudo. Mas não bati as metas, é hora de ajustar. Bati as metas, o que eu vou fazer com um bom resultado? A gente tem que calcular também o que fazer com um bom resultado. Não só calcular como corrigir o mau resultado. Pô, chega uma hora que você acerta o ponto da sua vida, você vai começar a ter sucesso constante, 3 em 3 meses você está acertando, você tem que começar a projetar como você vai lidar com os seus louros, com os resultados do seu acerto, né? Então, quando você pega aí o semestre, ele passa a ser campeonatos, né? Então, eu fiz aqui 2 campeonatos, né? Peguei ali 6 jogos, primeiro semestre, 2 campeonatos. Então, o semestre é um grande campeonato. Beleza. Primeiro semestre, fechei a balança dele. Eu já preparo o segundo semestre, porque, pô, vamos falar a verdade, que esse país aqui, dependendo com o que você trabalha, a sua janela de ganhar dinheiro é pequena. A minha, em particular, é pequena. Olha só, eu organizo muito, por exemplo, olha só, eu fico aqui janeiro, fevereiro fazendo propaganda do meu negócio, porque eu acredito que as pessoas vão fechar negócio comigo a partir de março. Pela minha experiência, de março até junho, no lugar que eu moro, na região que eu moro, é o período de fazer negócio no ramo que eu atuo, que é imobiliário. Então, o que ocorre? Eu faço propagandas enquanto as pessoas estão ali distraindo ou pagando outras contas, que janeiro não é fácil para o brasileiro, fevereiro é a época do carnaval, e esse país só começa depois do carnaval. Feito isso, eu tenho uma pequena janela de venda. Então, o que ocorre? Às vezes, em janeiro, fevereiro, eu estou ali preparando um imóvel para que ele possa ser divulgado, ou às vezes eu preparei ele no fim de dezembro, porque dezembro também não vai vender. Aí o que ocorre? Eu estou ali preparando ele em dezembro, eu estou divulgando ele em janeiro, estou divulgando ele em fevereiro, captando pessoas interessadas, aí em março consegue a venda. Então, isso por quê? Porque eu já sei o meu esquema de trabalho, isso tem a ver com a minha realidade. Eu estou dando um exemplo que com base na minha realidade. Então, quando chega lá no fim do semestre, eu vendi o meu estoque, eu estou feliz. Eu estou com dinheiro no bolso, eu bati minhas metas, todo aquele esforço foi compensado.
não vendi, o que que eu errei? Meu marketing falhou, meu produto não ficou pronto na hora, não ficou bom o produto, não está no preço correto, aí eu ainda tenho mais 6 meses, porque a janela de tempo para o meu trabalho, para o semestre seguinte, ela é curta novamente. Eu vou ter de julho até novembro para poder fazer negócios. Além do que, eu vou ter de julho até outubro para poder preparar imóveis, porque a partir de outubro começam as chuvas. Então eu já não consigo mais preparar, por exemplo, um lote, preparar um terreno e assim por diante. Então eu estou lhe dando aqui um exemplo dentro da minha realidade, mas você consegue entender o que eu estou te dizendo aqui a respeito de entender o ritmo do meu campeonato. Porque assim, ou eu me frustro menos, ou eu me realizo mais. É um dos dois. Porque eu estou com a minha expectativa bem afinada, bem ajustada à minha realidade, porque realmente é o meu dia a dia, a minha vida dentro de uma expectativa de ano, e ali eu consigo ajustar. E isso eu dei o exemplo do trabalho, você pode usar isso também para planejar os seus passeios e tudo mais. Então, quando você consegue ver êxito nisso, você vai ter os seus semestres e campeonatos separados. Aí perdeu num semestre, venceu no outro semestre, cada um tem sua identidade própria. Pô, não é assim que o time trata. O time perde um campeonato, no ano que vem ele volta do zero para o mesmo campeonato, é de cabeça erguida. Eu vou entrar, eu vou ganhar, eu vou vencer esse campeonato aqui. O ano passado já era, foi só ruim aquele ano. Foi aquele campeonato que nós perdemos. E assim você vai sanitizando sua mente também. Porque se você entende que você perdeu aquele campeonato, tudo bem. Pô, perder faz parte do processo às vezes, se dá mal, às vezes faz parte do processo, o que, que você vai fazer? Né? Vai desistir de tudo? A gente já abordou aqui em aulas anteriores que não. Você vai se esforçar, você vai se organizar e vai entender que há outras formas de você ajustar o seu processo. Se você venceu, que isso aqui é a melhor parte. Você vai colher os louros, isso envolve lucros, aprendizado, estabilidade. Então, quando você organiza aí, olha só, você trabalha e recebe salário. Você organizou que em 3 meses você vai guardar R$ 600, você vai guardar R$ 200 por mês. Cara, se você conseguir fazer isso nos seus... É a primeira vez na vida que você está guardando dinheiro. Você chegou lá, 3 meses, você juntou R$ 200, R$ 200. Mano, você vai ter um respeito por você tão grande. E você vai ter um respeito pelo seu dinheiro. Você vai confiar em você. Você vai partir para os próximos 3 meses. Aí vamos supor que você chegou lá, pô, em 6 meses não tem R$ 1.200, cara, dentro da minha realidade aqui de assalariado. Foi um puta êxito. Aí você já começa a projetar o segundo semestre. Vou juntar mais 1.200 e vou pegar ainda uma gordurinha do 13º. Você vai colher seus lucros, seus louros, você vai aprender no meio do caminho e você vai ter estabilidade no processo. E você vai ter orgulho de si mesmo. Agora, se você perdeu, aí que tem o ponto da questão das metas serem curtas, executáveis, claras e mensuráveis. Você tinha a meta de juntar seus 200. O primeiro mês não juntou, vão tentar o segundo não juntou, tentar o terceiro. Eu juntei só no terceiro. Porra, eu falhei 2 jogos no campeonato de 3. Porra, vou melhorar a minha performance. Então agora vamos para o próximo trimestre e tentar juntar de novo. Porque se você perdeu o seu campeonato, é um aprendizado, não é uma identidade de perdedor, não é uma identidade de fracassado, não deixa isso se formar dentro da sua identidade. Por quê? Aí, meu amigo, você vai ser constantemente um perdedor. Por que o vencedor é constantemente o vencedor? Porque ele tem a identidade de vencedor. Ele recusa a identidade de perdedor. Deixa você aceitar tudo que perde aí numa boa. Eu perdi isso, aquilo, tá tudo certo. Não muda a sua mentalidade, não. A mentalidade correta é importante para você desenvolver um bom ano aí, que você tenha um bom 2026. Então você meio que dividiu ele ali, tá fazendo suas metinhas curtas, alcançáveis, chegou lá no fim do ano, igual eu falei que eu comentei, pô, eu quero chegar no fim do ano aí, irmão, perdendo aí 5 quilos. Tudo bem. Se eu no primeiro trimestre não tiver conseguido perder eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo. Eu estou levando a sério meus exercícios? Tá entendendo? E assim por diante. Óbvio que eu também tenho outras metas, mas essa é uma pública comunicável a vocês aqui. Mas prepare que esse ano vai ter cheio de novidade para todos nós aí. Mentalidade correta, meu irmão, nem todo trimestre será vencedor. Então você já tem que ter essa expectativa, tá? Eu, em particular, terminei 2025 chateado no âmbito pessoal, fiquei frustrado no âmbito pessoal, porque eu fiz negócio com dezenas de pessoas e acabei tendo problema com uma única, que é um amigo. Pô, eu não esperava. Foi parar na justiça. E eu passei por aquele processo de gestão, de lidar com o problema. Sou um adulto, tive que lidar com aquilo. Mas depois que a coisa
perdeu o diálogo, está na mão de justiça, advogado. O que eu fiz, meu amigo? Aceitei que eu perdi, porque para mim foi uma derrota, e toquei para frente. É isso. E vamos embora. Porque nem todo trimestre eu vou perder, nem todo trimestre eu vou ser um vencedor. E a ideia é mais ou menos o equilíbrio entre isso que vai te colocar lá na frente, é a constância, lembre dela, a constância, o longo prazo. Perder um campeonato não perde a sua carreira, você não vai perder todo o seu esforço que você colocou ali. Pô, meu amigo, 5 anos de faculdade, 1 ano ali de estágio, a porra toda, aí finalmente eu vou e pego uma vaga de emprego, mas 3 meses depois eu fui demitido. Pronto, não valeu de nada. Não, calma, paciência, tenta de novo, vamos lá, vai dar certo. Consistência vai vencer a intensidade das coisas, lembre disso, esse é um mantra, tá? A consistência vence a intensidade, o longo prazo vence o rompante, o esforço contínuo vence aquele momento, né? Aquele rompante de eu vou fazer agora e tudo mais. O esforço contínuo todo dia, eu fazer com constância, vai te colocar lá na frente, tá? Pensa nisso. E o que muda nessa visão, quando você adapta esse entendimento a respeito do seu 2026, você vai reduzir sua ansiedade. Você vai ter um ano um pouco mais pacífico, vai entender melhor o processo durante o ano, aumenta a clareza, você vê o jogo tranquilo ali, esse trimestre está indo bem, esse trimestre não está indo, esse semestre foi legal, eu vou já ter uma ideia de como que funciona o segundo semestre na minha vida. Como eu comentei, olha só, no meu trabalho eu tenho que preocupar até com a chuva. Aí, novamente, vamos supor que você é agricultor, você tem que pensar nela, né? Não? Então, a gente tem que saber todo o ambiente à nossa volta ali, né? O que fazer. Evita o abandono precoce das suas metas quando você tá bem organizadinho com ela. Aí você começou ali em janeiro e chega em dezembro com uma meta e ela funcionando. Pô, isso te dá orgulho demais, cara. Tenta. E você vai criar um senso de continuidade, porque aí você vai já pensar no 2027 melhor do que esse 2026. Aqui é uma série de aulas que a gente fez. Essa é uma aula que é a primeira do ano, mas é a aula final e eu te convido a ver as outras aulas aqui, tá certo? Tá aqui várias aulas postadas abordando temas como frustração, expectativa, ambição, disciplina, mas fica a dica aqui final para você, não prometa mais, organize melhor as suas coisas, não pense em ano perfeito, pense em temporadas jogáveis, o que você quer fazer em cada temporada desse ano, mesmo que seja o seu lazer, mesmo que seja suas conquistas, mesmo que seja uma troca de algo, a compra de algo, um objetivo, seja ele qual for, põe ele de uma forma executável, que seja jogável. 2026, meu amigo, não precisa ser extraordinário, ele precisa ser executável. Essa é a ideia e essa é a meta e esse é o meu desejo para você. Então, fica aí um feliz 2026 para vocês. E lembrando, deixa aí um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente tem muito para conversar esse ano. Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.